Ok. Falar, O senhor está gravando essa aula, certo? não entendi. O senhor está gravando essa aula, certo? Eu acho que sim. Só não sei se vai ficar legal, mas eu tô tentando gravar sim. Tá gravando, mostrar aqui o ícone. É, Tá gravando. Tá pronto. gravando. Olha lá. Ortografia. Falar e escrever bem, de modo que se atenda ao padrão formal da língua. Eis um pressuposto do qual devemos nos valer mediante nossa postura enquanto usuários do sistema linguístico. Ou seja, nós devemos falar e devemos também escrever bem, da maneira correta. Claro que isso não significa que às vezes nós não possamos usar determinadas palavras ou determinadas expressões que não fazem parte do chamado português formal, língua portuguesa formal. Por exemplo, a palavra grau, no sentido que João usa, né, quando fala sobre empinar bicicleta ou empinar moto, essa palavra está sendo empregada não no seu sentido gramatical, não no sentido do sistema linguístico, não é? Mas é uma variação da língua portuguesa formal, aquela que a gente aprende na escola. Mas não significa dizer que a gente não pode usar, que a gente não pode falar. A gente até pode usar, até pode falar, mas precisamos ter cuidado para, em situações em que se exige o uso formal da língua portuguesa, nós falemos e escrevamos da maneira formal como nos é exigido nesses casos, tá? Então veja, contudo, tal situação não parece assim tão simples. Haja vista que alguns contratempos sempre tendem a surgir. Um deles diz respeito a questões ortográficas, no momento em que no momento de empregar esta ou aquela palavra. Nesse sentido, nunca é demais mencionar que o emprego correto de um determinado vocábulo está intimamente ligado a um pressuposto semântico, ou seja, de significado, tá? Visto que cada vocábulo carrega consigo uma marca significativa de sentido, ou seja, cada palavra carrega consigo um determinado significado, um determinado sentido. E a gente, claro, tem que usar a palavra no sentido que a gente pretende passar a mensagem. Assim, mesmo que as palavras se apresentem semelhantes em termos sonoros, bem como nos aspectos gráficos, traduzem significados distintos, ou seja, algumas palavras são parecidas quando a gente escuta, outras palavras são parecidas quando a gente escreve, mas dependendo do contexto em que a palavra foi pronunciada ou foi escrita, o sentido dela pode ser um sentido bem distinto, bem diferente, tá? Os quais devem nos manter sempre vigilantes, ou seja, nós precisamos estar sempre atentos no uso das palavras para não usarmos as palavras da maneira incorreta. Eu não sei se vocês sabem, mas que se vocês lembram, melhor dizendo, mas um dos assuntos que nós precisamos estudar é esse daqui, ó, a questão do vocábulo, o vocabulário. Algumas questões dos simulados que vocês estão fazendo e da prova que vocês farão trazem determinadas palavras para a gente identificar o sentido ou a semântica da palavra. Semântica é a mesma coisa de sentido. Eu vou repetir para que você grave bem. Semântica tem a ver com significado, tem a ver com o sentido Semântica é da a parte da palavra. palavra que estuda é a parte da gramática que estuda o significado das palavras. Tio, Exatamente. Pode falar. posso falar uma coisa, tio? Oi. Pro e-mail de Priscila Gonçalves, que imitação barata de Alice no País das Maravilhas é essa? Hã?
Eu não entendi, Fernando. Disse que o perfil que tá com a foto de Priscila Gonçalves tá parecendo com Oi, a do País da Maravilha. Ok, vamos. Essa meu livro. De Alice no País das Maravilhas. Bom, eu não. Bom, agora eu não estou vendo as fotos de vocês, nem os perfis. Eu estou olhando para o material da apresentação. Então não dá para ver isso aí. Vamos voltar aqui. Assim, mesmo que as palavras se apresentem semelhantes, como eu já li, em termos sonoros, tá? Sonoro, som, bem como os aspectos gráficos. Grafia é a mesma coisa que escrita, tá? Traduzem significados distintos. Traduzem aqui é querem dizer, tá? Querem dizer significados distintos, aos quais devemos nos manter atentos, vigilantes, no intuito de fazermos bom uso da nossa língua sempre que a situação assim o exigir. Então, para nós fazermos bom uso da nossa língua, nós precisamos estar atentos tanto à maneira de escrever como à maneira de nós falarmos determinadas palavras, tá? Repito, não é que você não pode falar outras variantes linguísticas que não obedecem à norma padrão da língua portuguesa. Você até pode, mas é indispensável que você conheça, que você domine a norma padrão, tanto para falar bem, tá? Como também para escrever da maneira correta, ok? Partindo dessa premissa, alguém sabe o significado da palavra premissa? Procura aí o significado da expressão premissa. Partindo deste ponto de início, Desse ponto de início, ou dessa introdução, ou partindo dessa visão, ou partindo. Pera só um minuto. Ou partindo dessas coisas que acabamos de dizer. Diga. Eu pesquisei e apareceu. Ponto ou ideia que se parte para armar um raciocínio. Ok, ou seja, é a introdução de uma informação. Diga. eu não pesquisei esse significado da palavra premissa. Sabe o que eu fiz? O quê? Eu analisei. O É contexto. como se premissa fosse meu sujeito e eu analisei o predicado, vamos dizer assim. Eu analisei, pois bem, partindo de quê? Partindo do início, um ponto de início. Ou mesmo de conhecer as características Boa visão, João. do ponto de início. Pronto, boa visão. Show de bola. Isso é levar o contexto em consideração, que é uma forma de a gente entender o significado de determinadas palavras que nós ainda não conhecemos. Muito bem. Então, ocupemo-nos em conhecer as características que nutrem, olha outra palavra aqui meio complicada, nutrem algumas expressões que rotineiramente utilizamos, entre elas destacamos. Diga. Eu pesquisei sobre a palavra premissa e apareceu que ela é tipo baseada na conclusão. Bom, a palavra premissa aponta para algo que já foi dito. Partindo dessa premissa, ou seja, partindo disso que já foi dito, ou seja, premissa é um termo conclusivo. Ok. É um termo conclusivo que naturalmente aponta para coisas que já foram ditas, que já foram enumeradas, consideradas, ok? Aí aqui a gente tem a palavra nutrem, veja. Ocupemo-nos em conhecer as características que nutrem algumas expressões, ou seja,
que determinadas expressões possuem, que determinadas expressões têm, tá? Que rotineiramente utilizamos. Rotineiramente significa que utilizamos várias vezes, que utilizamos no nosso dia a dia, que há uma rotina, uma sequência no uso dessas palavras que nós vamos destacar agora, ok? Então aqui a gente chega nas primeiras expressões que às vezes as pessoas têm dúvidas sobre como usar. Primeiro é o uso dos porquês. Vocês aprenderam, talvez tenham aprendido, quando vocês foram estudar ortografia, que existem 4 porquês, tá? Mas eu quero que vocês coloquem na mente de vocês que existem apenas 2 porquês. Eu vou explicar. Coloca na tua mente que existem apenas 2 porquês. Um porquê que eu uso em perguntas, tá? E o outro porquê é aquele que eu não uso em perguntas. O que eu uso nas perguntas aparecem separados. E os que eu não uso em perguntas aparecem juntos. Ou seja, quando é uma pergunta, o porquê sempre vai aparecer separado. Independente de onde o porquê apareça, ele sempre vai aparecer separado. Então, grava isso. O porquê nas perguntas é separado, independente de onde ele apareça. E se você está escrevendo uma coisa que não é uma pergunta, o porquê vai aparecer junto. É assim que funciona. É simples desse jeito. Tá? Alguém ficou com dúvida? Alguém ficou com dúvida? Não. Nas perguntas é separado. Se não for pergunta, é junto. Só poderia voltar até o começo Repete um pouquinho, tio, esse de porquês para capturar bem. Tá. É só isso. O porquê separado eu uso nas perguntas. E quando eu não estiver escrevendo uma pergunta, eu vou usar o porquê junto. É só isso. Separado nas perguntas e junto quando não for pergunta. É só isso. Diga. Mas e o acento? Bom, Tem um acento? essa é outra parte que eu vou explicar, mas primeiro eu quero que vocês entendam isso, tá? Diga. No formulário, diz que o porquê separado com acento só aparece no final das frases. Interrogativas. É isso que eu vou explicar agora também, tá? Mas é o porquê separado, é o porquê pergunta. Mas ele aparece também, Fernando, no início das frases interrogativas. Veja. Olha aqui o primeiro porquê. Primeiro porquê. Separado. E aqui também separado. Quando é que eu vou usar esse porquê separado? Quando eu estiver fazendo uma pergunta, tá? Se eu for usar o porquê no início da pergunta, eu não coloco acento. Se eu for usar o porquê no final da pergunta, eu coloco acento. É só isso. Mas nas perguntas o porquê é separado. Olha aqui, ó. Por que a água do mar é salgada? Eu tenho um porquê aqui, numa pergunta, olha a interrogação. Naturalmente, estando no começo, eu não coloco acento, tá? No final da pergunta é que eu coloco acento. Olha a pergunta aqui. A matéria jornalística não ficou pronta por quê? A matéria jornalística não ficou pronta por quê? É um porquê que está escrito no final da frase interrogativa e, naturalmente, tem que ter um acento. Ok? Ficou claro aqui até agora? Sim. Sim. Muito bem. Agora, depois de ter explicado o porquê separado, quando é que eu vou usar só em perguntas, agora eu vou explicar o porquê junto, tá? Quando não for pergunta, o porquê vai ser junto.
É isso. Se não é pergunta, o porquê é junto, necessariamente, tá bom? Então vejam, esse porquê aqui, que eu uso sem acento, é um porquê junto. E esse porquê que eu uso com acento é um porquê junto também. Esse daqui eu vou usar para ligar orações, ligar termos, ligar determinadas palavras. Por que vou fazer esse tipo de uso? Porque esse porquê é uma conjunção. E conjunções servem para ligar. Esse outro porquê é um substantivo. O que é que eu tenho que colocar antes de uma palavra que é substantivo? Qual é a outra classe gramatical que vem antes do substantivo? Ô tio, Alguém lembra qual é a classe gramatical que vem antes do Verbo. substantivo? verbo, Que, tio? advérbio, artigo, Não. O que, tio? É artigo. É exatamente isso, artigo. Veja, a minha pergunta foi: qual é a classe gramatical que eu uso antes do substantivo? E a resposta é simples: artigo. O artigo só pode aparecer antes do substantivo. Então, quando vocês estiverem escrevendo algum porquê que apareça um artigo antes dele, que pode ser o, os, ou uns, tá? Artigo definido ou artigo indefinido. Quando aparecer um artigo antes, o porquê é com acento. Quando não aparecer artigo antes, o porquê é sem acento. Esses que não são de frases interrogativas. É simples. Olha os exemplos aqui. Tem alguém com áudio aberto aí. Leve-lhe um agasalho porque a noite está fria. Esse porquê é uma conjunção explicativa, tá? Obrigado, Maria Luísa, era o teu áudio que estava aberto. Então esse porquê aqui é uma conjunção, tá bom? É uma conjunção explicativa, tá? E esse outro porquê aqui é um porquê substantivo. Por isso que tem artigo antes dele. Então, veja como é simples. Nas perguntas, o porquê é separado. Se vier no começo da pergunta, não tem acento. Se vier no final da pergunta, tem acento. Nas outras situações, o porquê será junto, tá? Só que, se for uma conjunção, eu não coloco acento. Se for um substantivo, ou seja, se tiver um artigo antes, eu coloco acento no porquê. É só isso. Não tem outras coisas, é só isso. O uso do porquê, tá? Bom, deixa eu ir agora para o uso de mais com i e mais sem o i. Diga. No porquê, junto, sem acento, eu acho mais fácil entender ele assim, também como uma conjunção, só que indicando a resposta. Leve-lhe um agasalho. Por quê? Porque a noite está fria. Eu estou dando uma resposta ao sujeito. Mas na verdade, Tio, o outro porquê também pode ser usado em respostas, tá? Esse outro porquê aqui, que é substantivo, também pode ser usado em uma resposta. Tem essa questão. Mas é interessante. Nas perguntas, separado. Nas respostas, junto. Diga. aqui eu acho que todo mundo já sabe classificar esse de mais com S e mais com I. Bom, eu vou explicar. Mais com S fica assim, mais. E mais com. Mais com I é de mais com adição. I. É para adicionar. Tipo, 2, eu tinha 2 laranjas, mas ganhei 2. Perfeito, perfeito, perfeito. Mais, Esse mais aqui, que tem i, tem a ver com quantidade, ou adição, como alguém falou aí. E esse mais aqui é uma conjunção adversativa. Esse daqui é um advérbio de intensidade, e esse daqui
é uma conjunção adversativa. Só que eu tenho uma explicação aqui que é muito, 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 muito fácil de vocês lembrarem. Todas as vezes que eu puder substituir o mais pelo porém, ele não terá i, tá? Vou repetir. Todas as vezes que eu puder substituir o mais pela palavra porém, ele não terá i. Por exemplo, estou mais gordo. Estou mais gordo. Esse mais aqui eu poderia substituir pela palavra porém. Não. Eu não posso dizer estou, porém gordo. Não faz sentido, né? Então, quando eu não posso substituir pelo porém, esse mais é obrigatoriamente mais com i. Agora, se eu disser assim, ó, estava no caminho. Eita. Mas voltei. Eu posso substituir pelo porém. Significa dizer que esse mais aqui é sem o i. Ou seja, toda vez que eu puder substituir o mais pelo porém, ele não terá i. Deixa eu colocar aqui o porém. Mais pelo porém, o i não tem. Isso é uma musiquinha legal. Mais pelo porém, o i não tem. Ou seja, quando eu posso substituir o mais pela palavra porém, não tem o i. Se você lembra disso, só disso, mais pelo porém, o i não tem. Você nunca mais vai errar o uso do mais com i ou sem i. Só você lembrar. Porém, o i não, tá? Então, nós temos os exemplos. Oi? A palavra mais é sobre ela tem que usar tipo coisas de adição. Isso. Exatamente. E a palavra com mais sem i é para as coisas sem ser de adição. É só isso, exatamente. É para você não errar nunca, mais isso aqui, tá? Quando for escrever, ó. A gente pode trocar a palavra mais sem o i, pelo porém. Ok, entendi. Perfeito. Esforcei-me bastante, mas não obtive o sucesso necessário. É a mesma coisa de dizer esforcei-me bastante, porém não obtive o sucesso, o resultado necessário, tá? Já com mais, com i, ó, ele escolheu a camiseta mais cara da loja. Ele escolheu a camiseta mais cara da loja. Esse mais aqui vai ser sempre a oposição de menos, porque ele é um advérbio de quantidade. Tá? Então, vai ser sempre a oposição da palavra menos. Acho que a gente já entendeu direitinho aqui o mais. Vamos agora para outra palavra que as pessoas ficam na dúvida. No uso da palavra onde ou a palavra aonde, tá? A expressão onde indica lugar. Então, aqui é a ideia de lugar, tá? Quando eu coloco um a na frente, significa dizer que não é um local fixo. É algo uma coisa fixa. É algo que está em movimento, tá? Então, quando é que eu vou usar a expressão aonde? Quando eu quiser falar sobre movimento para um determinado lugar. E quando é que eu vou usar a expressão simplesmente onde? Quando eu quiser falar sobre um lugar fixo. Não tem a ver com deslocamento, não tem a ver com movimento, tem a ver com lugar fixo. Olha o que está escrito aqui. Aonde ressalta da combinação entre a mais onde, indicando movimento para algum lugar. É usada com verbos que também expressam tal aspecto. Ou seja,
o aspecto de movimento, deslocamento. Por exemplo, olha a expressão aqui. Aonde você vai com tanta pressa? O verbo ir indica deslocamento. Então, eu não posso associar o verbo ir, que indica deslocamento, com a palavra onde. Será sempre aonde, porque tem a ver com saída de um determinado lugar para outro lugar. Já a expressão onde indica permanência, lugar fixo, em que se passa alguma coisa ou em que determinada coisa está acontecendo. Portanto, torna-se aplicável o verbo que também denotem essas características de estado ou de permanência, tá? Onde você mora? Morar tem a ver com permanência, tem a ver com lugar fixo. Então, nesses casos, eu sempre vou utilizar a expressão onde, porque tem a ver com lugar fixo, estado, permanência. Então, a palavra onde tem que usar com as palavras que o lugar está parado. Com os verbos que trazem a ideia de estagnação, parado, permanência, exatamente isso. E o aonde, movimento. É em movimento. Exatamente. Aonde é uma coisa que está em movimento. E onde é uma coisa que está em movimento. Perfeito. Permanência. É isso aí. Permanência. Isso, exatamente. Mataram a charada. Bom, esse daqui, ó, que e que, ou seja, o que com acento e o que sem acento, tem umas coisinhas a mais para a gente considerar, tá? Mas nada de outro mundo, observe. O que sem acento, primeiro, não é um substantivo, tá? E o que com acento é um substantivo. Qual é a palavra que deve vir antes do substantivo? Qual é a classe gramatical? Artigo. Artigo, exatamente. Ou seja, se você enxergar um artigo e depois vier um que, você já sabe que esse que tem que vir com acento. Lembra que o porquê, substantivo, vem com acento? Lembra. Pronto, olha aqui, ó, o que do porquê com acento é substantivo. A mesma coisa acontece com o que sozinho, que é substantivo. Só um minuto. A mesma coisa acontece com o que sozinho. Ele também é substantivo e, claro, deve estar acentuado. Olha o que está escrito aqui. O que pode assumir distintas funções sintáticas e morfológicas. Entre elas, o que pode ser pronome, o que pode ser uma conjunção, o que pode ser uma partícula expletiva de realce, o que pode ser um substantivo, enfim, o que pode assumir várias funções sintáticas, tá? Então veja, convém que você chegue logo. Convém que você chegue logo. Veja que o que é uma palavra átona, ela não puxa um som, não tem um peso quando a gente vai pronunciar esse que aqui. Convém que você chegue logo. Então, não tem tanto peso na palavra, tá? Nesse caso, o vocábulo em questão, tá? Ou a palavra em questão, atua como uma conjunção integrante de uma oração subordinada que vocês, obviamente, não vão estudar por hora. Isso é assunto para bem mais para frente, tá? Mas é uma conjunção integrante de uma oração que introduz uma oração subordinada, tá? Só entendam que é uma conjunção, tá? Já o que tem um acento, é um monossílabo tônico. Veja, aqui sem acento é um monossílabo átono.
com acento é o monossílabo tônico, por isso que tem que atua. Atua como interjeição e como substantivo, em se tratando de funções morfossintáticas, tá? Por exemplo, às vezes as pessoas não ficam surpresas e, sei lá, alguém chega e diz assim, ó, a tia Camila vai sair do curso. Aí alguém escuta assim, quê? Não é? Ou seja, é uma interjeição nesse caso. Que? Que? Tipo, o que é que você está dizendo? Ou seja, esse que... Professor, Oi? o que você falou Isso é só um exemplo, né? exemplo, né? Gente. É só um exemplo, né? É só um exemplo, calma. Ai, que Tranquilizem os coraçõezinhos de vocês. Uma É, pergunta. é só um exemplo. bom. Parem com isso, é só um exemplo. Tia Camila não vai sair do curso, fiquem tranquilos. Que bom. Então vejam, nesse caso aqui, ó, ela tem um quê de mistério. Eu tenho aqui um artigo, naturalmente depois tem que ser substantivo, e é óbvio que se o que é substantivo, eu tenho que colocar um acento nele, ok? Ô tio, eu não entendi porque o que sem. Como é que se classifica o que sem acento? É só a gente ver aqui, ó. O que não tem acento, tá? O que não tem acento, ele pode ser uma conjunção. Conjunção é uma palavra que liga, serve para ligar, basicamente isso, tá? Ou pode ser uma partícula expletiva de realce. É porque eu demoraria um pouco para explicar isso aqui, mas partícula expletiva de realce é uma palavra que não precisa ser usada, ou seja, é um termo acessório, tá? É um termo acessório que não precisa ser usado, mas que as pessoas usam para ratificar, ou seja, confirmar determinada coisa que já foi dita. Agora a gente vai para o mal. Mal com L e mal com U. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O mal com L é obviamente diferente do mal com U, tá? O mal com L é o oposto de bem ou de bom? É a minha pergunta para vocês. Esse mal com L é o oposto da palavra bom ou é o oposto da palavra bem? Bem, Exatamente. Mal com L é o oposto da palavra bem. E mal com U é o oposto da palavra bom. Vejam que a gente entende isso aqui, tá? Eu tenho uma dica para vocês nunca mais esquecerem de usar corretamente o mal com L e o mal com U. Vejam, se o mal, quando a gente olha para aquilo que é oposição, ó, a gente olha para o bom, coloquei em negrito, e a gente olha para o bem. Qual é a diferença entre bom e bem? A diferença gráfica entre bom e bem? uma vogal. O E e o O. Ou seja, o oposto de mal com L é bem. Qual é a vogal que a gente usa? Vogal E. Ou seja, se você lembra... male. Se você lembra da palavra male, você vai sempre saber que mal é o oposto de bem. Mal com L é o oposto de bem. É só você lembrar da palavra male, tá? Male. Por quê? Porque mal com L é sempre o oposto de bem. Aí quando você for escrever, lembre disso, que você nunca mais vai errar. Diga. Uma dica também para você memorizar a palavra mal. Males e vem para o bem. Males. Vem do Males. mal, Exato. plural de mal. Perfeito. É isso aí.
tá? É isso aí. Ó, ao encontro de e de encontro a. Ao encontro de significa que as coisas são favoráveis. Por exemplo, digamos que eu casei com uma mulher, que no caso é minha esposa, porque os pensamentos dela, só um minuto, porque os pensamentos dela vão ao encontro dos meus pensamentos. Ou seja, nós temos pensamentos diferentes. Se nós temos pensamentos parecidos, tá? Se nós tivéssemos pensamentos diferentes, significava dizer que os nossos pensamentos iam de encontro um ao outro. Veja, a diferença aqui está no ao e no de. Esse daqui significa coisas parecidas, iguais, favoráveis, e esse daqui, ó, significa coisas diferentes, coisas distintas. Diga. João, o teu microfone está aberto. Teve uma menina que quis falar. Diga, Maria. Eu levantei a mão. Eu não entendi sobre a palavra, sobre como diferenciar o que do que. Bom, para simplificar, Maria Luísa, o que do que, é só você saber o seguinte, para simplificar, né? Quando o que tiver antes um artigo, que pode ser um ou o, como você está vendo aí, o artigo pode ser o ou pode ser um, que é o caso aqui. Você vai ter que colocar o acento, tá? Se não for, porque é um substantivo, se não tiver um artigo antes, em quase todos os casos, você deverá colocar esse que aqui, sem o acento. Isso aqui resolve quase que todos os teus problemas, tá? Ó, Tá bom. afim de e afim. Afim, né? E afim. Afim pode ser separado e afim pode ser junto. Esse afim que é junto significa afinidade, tá? Afinidade ou proximidade. E esse afim que é separado é a mesma coisa de finalidade. Então você tem esse afim que significa afinidade e esse afim que significa finalidade. Quando eu digo assim, estou afim de sair amanhã. Estou afim de sair amanhã. Esse afim pode ser substituído por para, por exemplo. Pode. Não. Pode? Não sei. Ó, Eu acho que não. estou afim Pode. de sair amanhã. Eu posso dizer estou para sair amanhã. Não. Não, Porque A expressão, Porque se for estou para sair amanhã, quer dizer que você está decidido. Mas se falar eu estou a fim de sair amanhã, você ainda está indeciso. então tem a ver com afinidade ou finalidade. É como se fosse o indicativo e o subjuntivo. Não entendi. Porque o indicativo indica uma certeza. Ah, sim, entendi E agora. o outro é um subjuntivo que indica dúvida. Entendi. Olha aqui, ó. Na faculdade, estudamos disciplinas afins. Estudo a fim de que possa obter boas notas. Estou a fim de sair amanhã. Finalidade. Geralmente, quando eu uso esse afim, que é separado, eu posso substituir pela preposição para, tá? Então, digamos,
estudo para obter boas notas. Estudo a fim de que possa obter boas notas. Se vocês levarem em consideração que o afim, que indica finalidade, pode ser substituído... Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Se você observar que o afim pode ser substituído por para, você vai entender que ele traz a ideia de finalidade, tá? Bom, são 7:02. Tem algumas outras expressõezinhas aqui que eu não comuniquei a vocês. Na verdade, tem mais umas trocentas. Eu poderia trazer aqui 80, 100 coisas que a gente fica meio na dúvida se usa uma palavra ou se usa outra palavra. Mas, enfim, eu trouxe essas daqui para vocês só para que vocês tenham a ideia de que um L no lugar do U, um acento no lugar de uma palavra que não tem acento, um A antes do onde, enfim, são palavras ou são letras diferentes para as palavras, tá?